Existe um tipo de campanha no Meta Ads que a gente chama de Lead Ad, que muita gente conhece também como formulário instantâneo ou formulário nativo, mas na prática é uma campanha que, em vez de mandar o usuário para um site ou para uma landing page para converter, no caso, conversão de geração de lead, ele encurta esse caminho, fazendo com que o usuário possa clicar no anúncio e na própria plataforma, na própria rede social, abre um formulário que a gente pode customizar esses campos e ele pode preencher ali mesmo. Muitas vezes o próprio Facebook ou Instagram já preenche previamente ali alguns campos que ele tem, como e-mail, nome, enfim. E isso facilita e geralmente é bastante utilizado no B2B para aumentar o volume de leads gerados. Só que esse tipo de campanha é conhecido também por gerar desqualificação, de certa forma, em quantidade assim de leads desqualificados, e por muitas vezes o pessoal deixa de usar esse tipo de campanha pela questão dos leads desqualificados, não sabe muito o que fazer em relação a isso e não aproveita a oportunidade que esse tipo de campanha pode trazer. Nesse vídeo eu vou te ensinar, tanto na questão da prática quanto na questão de lógica, o que que a gente faz aqui para melhorar a qualificação dos leads vindos de Lead Ad e usar o máximo de desempenho que esse tipo de campanha pode trazer e que geralmente é o nosso principal tipo de campanha para diversos negócios dos clientes aqui. O meu nome é Osmar, eu trabalho com anúncio há 6 anos, com marketing há 8, já gerenciei anúncios para mais de 100 empresas e mais de 15 milhões em anúncios. Hoje eu vou te ensinar aqui tanto a questão dos botões, que isso tu encontra em qualquer lugar, como apertar e onde fazer, quanto a questão da lógica e os passos, tanto indo do mais básico ao mais feijão com arroz, de como melhorar isso, ao que eu vejo que é um pouco mais fora da curva e que geralmente o pessoal não se atenta tanto. Agora eu vou compartilhar a tela aqui e mostrar na prática como é que a gente faz isso e uns tópicozinhos que eu desenhei também para a gente trocar uma ideia. Estou aqui numa conta de anúncios da Polaris, que a gente não usa mais no momento, enfim, uma campanha já que está pausada, então nada que eu fizer aqui está afetando, está tudo tranquilo. Pode, pode ficar tranquilo que é só uma visualização no experimento mesmo. Então, o que a gente tem aqui é algumas camadas de como fazer isso, como qualificar os leads vindos do Meta no Meta Ads. A primeira camada, que geralmente todo mundo olha e faz todo sentido, é público. Então, tu vem aqui na campanha, acessa aqui a parte de conjuntos, vê quais os públicos estão rodando em cima dela. Vamos supor que esse aqui tivesse ativo aqui. A gente dá uma olhada aqui no público, vamos ver o que tem aqui. Pessoas de Maceió, Fortaleza, Ceará, Teresina, São Paulo, de 24 a 45 anos, praticamente um público aberto aqui sem segmentação nenhuma. A ideia aqui provavelmente era testar o quanto o próprio criativo iria segmentar testando uma audiência mais aberta. Beleza, essa aqui já é um indicativo, se tivesse desqualificado, que talvez o caminho aqui fosse usar um público mais fechado, com interesses, comportamentos, cargos, que é, por exemplo, o que a gente tem nesse aqui, por exemplo. Comportamentos de administradores de páginas e que também tem interesse em geração de leads, marketing digital, publicidade, enfim. Então, olhar para público e o quanto ele está aberto pode ser sim um dos indicativos e pode ser sim uma maneira de testar mais rápido, sem ter que mexer em criativo, sem ter que mexer em peça, sem ter que aprovar nada com o cliente, mexer em estratégia. Basicamente, troca o público, vê se isso naturalmente vai começar a melhorar a qualidade dos leads. Beleza, esse é o ponto básico, acredito que todo mundo já saiba e já pensaria logo de cara que é um ponto. Segundo questão, os criativos por si só. Então, olha os anúncios que estão rodando nessa campanha. Vamos supor, vamos abrir um anúncio aqui. E dá uma olhada no qual é o copy, qual é o texto, qual é a promessa, de certa forma, que a gente está fazendo, em quais dores a gente está batendo. Será que está claro qual é a solução que a gente está vendendo? Será que o problema de desqualificação não é por causa disso? O usuário não está entendendo qual é o produto, de certa forma, que está sendo ofertado, se aquilo interessa para ele ou não. Ou talvez ele está interpretando errado aquilo, interpretando como uma oportunidade de, sei lá, de ganho de dinheiro, de alguma coisa que não seja um curso e não necessariamente um serviço. Isso é bem comum acontecer essa confusão, a pessoa entra em contato achando que vai aprender sobre aquilo e não que vai contratar aquele serviço. Então, deixar claro as features, de certa forma, do produto, aqui ele veio, para qual público ele está falando, isso muitas vezes pode impactar tanto quanto ou mais do que o público por si só, porque é isso que está fazendo o usuário despertar, né? O público é só para quem a gente está mostrando. O que faz o usuário despertar atenção e entrar em contato é o que ele leu e o que ele entendeu do criativo. Então, garantir que essa comunicação está coesa, está fazendo sentido, está atraindo quem tem que atrair e afastando quem tem que afastar é um dos principais pontos aqui. Mas isso também é muito básico, todo mundo pensa. A partir daqui, eu já vejo que muita gente, a pessoa fica nadando nessa questão de criativo e público e nunca pensa em mudar isso. Os campos do formulário. Tanto quanto numa landing page,
a complexidade de um formulário, ela dita naturalmente a taxa de conversão do mesmo. Então, por exemplo, um formulário mais completo, naturalmente ele vai ter menos conversões, menos pessoas entrando em contato, porque é mais complexo de preencher, é mais chato de preencher, a pessoa tem que passar mais tempo, tem que dispor de mais dados, tem que pensar mais naquilo, mas ao mesmo tempo ele vai entregar leads de certa forma mais qualificados, porque eles já romperam essa barreira e porque eles entregaram naturalmente mais dados para análise. Então, encontrar esse equilíbrio é muito importante. Isso no universo de landing page, mas tu tem que trazer essa mesma lógica aqui para um lead edge. Tem que olhar o formulário e tentar trazer, enfim, mais ou menos campos de acordo com a tua necessidade. Se a tua necessidade é volume, de repente tenta deixar ele mais objetivo. Se a tua necessidade é qualificação, como é o nosso caso aqui do vídeo, tenta deixar ele mais completo. Não só em quantidade de campos, mas no que tu está buscando nesses campos, o que tu está perguntando, quais informações tu está tentando tirar dele para ver se ele é o público que tu precisa. Então, por exemplo, aqui no nosso formulário, a gente tem um formulário aqui, vou dar um duplicar só para a gente poder visualizar. Começa pelo tipo de formulário, depois eu vou entrar nessa parte. Aí a apresentação, é só um título e a descrição. Isso, claro, tudo isso importa, né? Tudo isso faz parte da experiência do usuário. Então, atentem a essas informações, se elas estão qualificando como tem que fazer. Mas o jogo, o que vai, de certa forma, mudar a qualificação, está aqui nas perguntas. Então, por exemplo, esse é um formulário simples. Ele pede o quê? Um nome, o e-mail, o telefone e ele faz uma pergunta aqui também. Sua empresa já anuncia online ou pretende começar a investir em tráfego pago? Ele faz primeiro essa pergunta e depois ele pede essas três informações. Então, de certa forma, é um formulário simples, mas ele poderia ser ainda mais simples. Se eu quisesse, por exemplo, só volume aqui, poderia tirar essa pergunta aqui e deixar só nome, e-mail e telefone. Vai me trazer mais leads, mas provavelmente vai me trazer menos qualificação. Já como o nosso objetivo aqui é qualificação, eu posso adicionar mais perguntas aqui de diversos tipos, como essa aqui de resposta curta, que eu quero que ele digite ali, que é o ideal, né? É tu poder ver o que o usuário vai digitar, porque até se ele digitar uma besteira, tu já vê naturalmente que é um lead desqualificado sem nem precisar perder o tempo do time comercial para entrar em contato. Ou outras possibilidades aqui de múltipla escolha, como por exemplo perguntar o tamanho da empresa, número de funcionários, faturamento, N possibilidades aqui, adicionar outros tipos de informações básicas também. Mas geralmente é encontrar um equilíbrio entre isso. Nem tão curto para não ser tão, de certa forma, desqualificado, vir tanto volume e ter que filtrar tanto, e nem tão complexo para não fechar tanto as possibilidades e vir pouco volume. E vai depender também do tamanho do teu time comercial. Se o time comercial teu, do teu cliente, no caso dos clientes aqui, né? A gente está falando para gestor de tráfego. Então, se o time comercial do teu cliente só tem ele, se é o CEO mesmo que atende, se é a pessoa de vendas que atende, tu tem que trazer mais qualificação do que volume para ele. Já se ele tem 2, 3, 4, 5 pessoas no comercial prontas para atender aqueles leads que vão chegar, tu tem que trazer mais volume do que qualificação, porque senão tu vai ser cobrado por isso e pode perder o cliente. Então, nesse caso, focar em mais objetividade, em menos campos, pode ser o ideal. Então, assim, a questão de olhar para os campos é muito importante. E por mais que, mas o meu cliente vai reclamar, ele não vai querer trocar, faz parte. Tenta argumentar com ele, explica essa lógica. De certa forma, procure estudo, tem estudo sobre isso. Quanto mais objetivo um formulário, maior a taxa de conversão. Quanto mais complexo, menor. Isso é uma ciência natural da coisa. Então, tenta argumentar, propõe testes, fala, tá, então não vamos mudar tudo, vamos fazer uma campanha só com isso e a gente vai testar e ver como é que vai ser o resultado. Daqui a pouco a gente muda para todas. Enfim, tenta argumentar para em algum momento conseguir fazer isso, porque isso tende a tanto melhorar qualidade ou melhorar volume, dependendo do teu objetivo e da tua necessidade. Eu já vi isso aqui mudar lead de R$ 20 para R$ 120, como mudar um custo por lead de 250 para R$ 50, só mexendo nos campos de formulário, mantendo os mesmos criativos e mantendo a mesma segmentação. Então isso aqui é muito poderoso e muita gente ignora isso. E agora, por último não, penúltimo na verdade, ainda dentro do universo de formulário, mas que muita gente não atenta, é o tipo de formulário. Além de mexer nas perguntas, ou seja, nos campos do formulário, que também tem muito impacto, como eu estava explicando, tem o tipo de formulário, ou seja, qual formulário a gente quer não é nem formulário. Qual usuário a gente quer que o Meta busque? Um usuário que está mais propenso a preencher diversos formulários, mas não necessariamente a engajar tanto com aquela empresa que ele preencheu, ou um usuário que preenche menos formulários, não é tão comum isso no dia a dia dele, mas quando ele preenche, geralmente ele tem uma relação estabelecida com aquela empresa ali, começa a engajar mais com ela, enfim. É mais ou menos isso que a gente está pedindo aqui. Então, tu vai pedir um formulário de volume, que geralmente é a configuração padrão que todo mundo usa, e é a que eu recomendo também. Foca em volume aqui
e equilibra a qualificação nas perguntas. É o que geralmente a gente faz aqui. Mas tem como tu fazer também o contrário. Pede mais intenção, pede mais qualificação e deixa as perguntas mais objetivas, enfim, tudo é teste. E esse avançado aqui eu até nem conhecia esse aqui. ah, Pois tem que ver o que é exatamente essa nova opção. Vamos ver, mantém o interesse do seu público com esse formulário para que reúna as mensagens. Ah, Enfim, não entendi. Acho que é algo mais customizado. Talvez seja um meio termo entre as duas opções. Para tu ver como sempre tem coisa nova que vale a pena a gente se atualizar, ver e testar. Mas pelo menos entre esses dois vale a pena aqui testar também de acordo com a tua necessidade. Mas o padrão, mais volume e equilíbrio a qualificação das perguntas é o que mais faz sentido para a gente aqui. E por último, o CTA e o funil, de certa forma, né? Ou seja, para que tu está convidando esse usuário a preencher um formulário? Qual é o CTA? Não só o CTA chamada exatamente, porque pode ser, sei lá, saiba mais, fale conosco e tal. Não é isso que eu me refiro. Mas é para quê? Qual é o motivo que ele está entrando em contato com aquele formulário ali? Se é uma coisa tão rasa quanto saiba mais, em frente ao formulário agora para saber mais, é natural que venha uma desqualificação maior. Então, talvez é mudar isso, é mudar o motivo do contato, é mudar a abordagem. Aí tem a tal da sessão estratégica. Em vez de tu falar para o usuário saber mais, fala que ele vai ter uma oportunidade numa sessão estratégica com a empresa para ele poder, enfim, receber insights e uma análise do que ele pode fazer para melhorar. É um outro motivo. Claro que isso talvez vai reduzir a taxa de contato, pode ser que até aumente, óbvio, mas pode ser que reduza porque a pessoa vai, não quero ter uma sessão, não quero ter que marcar nada, eu só quero preencher um formulário aqui. Mas se quando vier esse contato, ele já vai vir mais pronto a uma relação maior do que um simples saiba mais, ou receba um orçamento gratuito. Então, mexer nesse CTA, não só nas palavras do título, da chamada para ação, mas no que a gente está levando o usuário, muitas vezes é o que muda esse jogo de qualificação também. Mas assim, então é bem por ordem aqui mesmo que eu vejo a coisa. Primeira coisa é mexer em público. Pô, recém fez novos criativos semana passada, não vai mexer em criativos já na semana seguinte porque está tendo desqualificação. Porque o cliente foi lá, reclamou e falou que os leads estão desqualificados. Então, pô, primeira coisa, mexe em público. Tenta ver o que dá para fazer ali em termos de audiência para que tu possa tentar melhorar esse cenário. Se não funcionou logo na sequência, de repente dá uma olhada em criativos. Pode ser sim um caminho, pausar alguns, adicionar alguns outros novos, não precisa mudar tudo necessariamente, mas garantir que a tua comunicação está bem assertiva ali pode ser fundamental para isso. A partir daí, se ainda assim tem problema, muito provavelmente a gente está falando de questão de campos de formulário, ou até, claro, a oferta do produto do cliente no geral. Pode ser que isso enfim, não seja uma coisa muito especulativa e o usuário já chega muito frio. Enfim, existem N cenários. Mas mexer nos campos do formulário geralmente é algo importante, porque tu filtra bastante e tu filtra com base no que são critérios importantes para ti ou para tua empresa ou para o teu cliente, no caso, analisar o que faz sentido ou não em termos de lead qualificado. E depois o objetivo do formulário, em paralelo a isso, dá para testar. E por fim, rever talvez a estratégia como um todo. Para que a gente está convidando essas pessoas para preencher o formulário? Talvez mudando isso já mude um pouco também a intenção que faz a pessoa preencher e naturalmente a qualificação que ela chega lá na ponta para a gente. Então, assim, resumindo é isso, claro que existem várias variáveis, então não dá para confirmar em pedra que essa é exatamente uma sequência assim, mas me parece ser do mais básico, mais feijão com arroz, a algo mais avançado e que inclusive vai envolver mudanças maiores, né? Mexer em campos de formulário vai envolver mexer na integração, provavelmente, então é um trabalho maior. Mas é basicamente isso. Agora, enfim, queria ver que se isso realmente te ajudou, ou te fez, tem insights do que pode fazer em outras campanhas, não só em Lead Edge. Queria te pedir também que tu fortalecesse e ajudasse o canal, deixasse a tua inscrição, o teu like, um comentário, enfim, compartilhasse com quem faça sentido, com algum amigo teu gestor de tráfego também, ou algum colega. E é isso, assim. E basicamente fazer testes a cada 7 dias, 10 dias, uma semana. Não fazer tudo ao mesmo tempo, porque senão tu não vai saber o que está melhorando. E esse feedback do cliente também é algo importante. Não dá para tirar como verdade um resumo, de certa forma, leviano que o cliente às vezes traz em relação à qualificação dos leads. Por exemplo, uma frase como, tá tudo muito ruim, tá ruim, nem me retornam. Isso não serve para muita coisa. Claro que a gente não vai ignorar isso e vai dizer, não, tá bom sim, não dá para bater de frente com o cliente. Mas a gente precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de feedback com qualidade, a gente precisa de porcentagens, quanto por cento se perdeu por tal motivo, quanto por cento não responde, quanto por cento avançou para tal etapa do funil, de certa forma, dados demográficos em relação a essas etapas também para a gente poder tomar decisões em priorizar determinado tipo de audiência ou não nas campanhas.
Então, assim, incentive o cliente também a fomentar um feedback de qualificação que ajude a tomar essas decisões e não simplesmente está tudo ruim ou está tudo bom. Porque daí quando estiver ruim, tu não vai saber o porquê que tá ruim, e quando tá bom, tu não vai saber o porquê que tá bom. Muito menos se tu testar coisas em paralelo também na medida que ele te aperta e te pressiona. Então saiba dosar e não, peraí, a gente já fez uma mudança ontem, anteontem, vamos aguardar agora pelo menos 7 dias para a gente ver como é que isso se desenvolve. E claro que verba define isso também, né? Se o cliente tem bastante verba, a gente pode fazer testes muito mais rápidos e entender muito mais rapidamente o que está funcionando ou não. Mas em clientes menores, que é mais comum aqui, por exemplo, é natural que tu tenha que esperar 7, 10, 15 dias para entender mais ou menos o impacto de uma mudança e aí sim tomar decisões se é que faz sentido manter ou mudar aquilo, tá? É isso basicamente, então, para não estender muito o vídeo também. E é isso, gurizada. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!